Atos, capítulo 9, a partir do verso de número 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, e cremos, ó Pai, que através dela o Senhor fala aos nossos corações e o Senhor nos desafia. E é por isso, ó Pai, que agora nós pedimos que o Senhor continue, meu Deus, falando conosco, ó Pai. Agora, através da exposição da Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, nos confrontar a nós mesmos, que o Senhor possa vir falar ao nosso coração. E, ó Pai, que o Teu Santo Espírito promova as mudanças necessárias em nós mesmos. Amém. Se nós procurarmos na Bíblia para encontrar as palavras membro de igreja, você não vai encontrar. Se você procurar na sua Bíblia o termo evangélico, você também não vai encontrar. Você não vai encontrar presbiteriano, você não vai encontrar termos que muitas das vezes nós usamos para designar aqueles que creem em Jesus. A palavra que é mais usada na Bíblia para se referir àqueles que creem em Jesus é discípulo. Discípulo. Em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos, e há algumas variações chamando de crentes, aqueles que creram ou algo do gênero. Mas a palavra que é mais usada é discípulos. É certo que não há nenhum problema em você usar qualquer outro termo para se referir aos crentes, aos cristãos, aos discípulos de Jesus. Você pode chamar de evangélico, você pode chamar de membro da igreja, você pode falar que é presbiteriano, batista, assembleiano. A questão não é essa. A questão é que você precisa entender que todos esses termos apontam para discípulos. Sempre quando a igreja de Cristo estiver reunida, ali estarão os discípulos de Jesus. Eu sei também que às vezes nos momentos em que a igreja está reunida,
alguns que se encontram reunidos não são discípulos, mas ali haverá discípulos. Jesus, ele não apenas informou e ensinou a igreja, Jesus, ele formou discípulos. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta por discípulos, multidões que se achegavam ao redor de Cristo, e Jesus não se iludia com as multidões. Se você olhar, você vai ver que Jesus tinha círculos de relacionamento. Tinha um que era muito mais próximo, João. Havia um outro círculo, que eram 3, Pedro, Tiago e João. Havia um outro círculo dos 12. Havia o círculo dos 120, antes os 70, 500. Jesus tinha discípulos. E conforme os discípulos, e se você for ler na Bíblia, você vai ver que ele mesmo os escolheu. E conforme o círculo dos discípulos, Jesus ensinava e instruía, e ele não estava iludido com a multidão. Mas ele se dedicava a ensinar e a transformar a vida do grupo de pessoas mais próximas a ele. Aqueles que estavam dispostos a ser tudo por ele, os discípulos. Mas você sabe o que é um discípulo? Basicamente, discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus disse e faz tudo que Cristo manda. Discípulo é aquele que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Jesus manda. De forma geral, discípulo é aquele que crê e aquele que obedece. Aquele que creu, se arrependeu, foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, é chamado pela Bíblia de discípulo. O discípulo, ele gasta a sua vida seguindo os meios de graça. E nós podemos falar aqui, o discípulo de forma particular, ele segue aquilo que é chamado de os meios de graça particular. Leitura da palavra, oração, meditação. Ou os meios de graça comunitários ou comuns. O culto, a comunhão entre os irmãos, a oração coletiva. Os discípulos, eles se gastam cumprindo as ordenanças do Evangelho. Então nós precisamos entender que no contexto do Novo Testamento não existe alguém que se declara convertido e que não seja discípulo. O Messias, Jesus, o nosso Salvador, ele colocou na mente, no coração destes discípulos a visão do Pai. E ele fez desses discípulos pessoas que estavam capacitadas a dar continuidade à obra, ao ministério que Jesus Cristo deixou. Lembre-se, os discípulos de Jesus transformaram o mundo após a sua assunção, a sua ascensão aos céus. Eles simplesmente enfrentam o Império Romano, colocam a própria vida, eles são testemunhas. A palavra testemunha, na língua original, é martiretai, é mártir, aquele que está disposto a entregar a própria vida pela causa do Evangelho. Testemunhas de Cristo. Essa palavra discípulo, ela aparece 13 vezes no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, ela aparece 270 vezes. E ela descreve os seguidores de Jesus, os cristãos, os crentes, aqueles que seguiam, que imitavam ao seu mestre. Estes eram os discípulos de Jesus. O texto que nós lemos, ele nos fala de um verdadeiro discípulo de Jesus, Ananias. Nós ouvimos muito falar a respeito do apóstolo Paulo, lemos muito a respeito da vida dele, mas não falamos muito a respeito de Ananias, né? Ananias não era um apóstolo. Ananias não era um sacerdote, ele não era um diácono, não era alguém de grande destaque na igreja. Ananias era um discípulo, né? Ananias, ele
foi chamado por Deus, né? E a Bíblia já o apresenta assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse não é o Ananias, esposo da Safira, que veio a mentir e morrer porque não foi discípulo de Jesus. Andava ali junto com a turma, mas estava mais preocupado com seus próprios interesses. Esse não, este era discípulo. E ele é chamado por Deus numa visão. Era um servo, um crente fiel, que sabia discernir, que aprendeu a ouvir a voz e a vontade do Senhor. Ananias era alguém que estava disposto a obedecer ao seu Senhor. Nos evangelhos, quando nós vamos olhar os evangelhos, eles nos falam a respeito do discípulo. E lá nos evangelhos, repete nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é nos dito que se alguém quer vir após mim, é Cristo falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa informação, ela é repetida nos 3 evangelhos. O discípulo, ele precisa destes elementos. O verdadeiro discípulo, ele precisa aprender a negar-se a si mesmo. Enquanto que no mundo, o sistema religioso, de forma geral, trabalha com o egoísmo humano, chama o homem a não autonegar-se, mas a se autossatisfazer. Sabe o outro evangelho que tem sido pregado nos nossos dias? Aquele que diz que você vem a Jesus e ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Este evangelho é anátema. Porque o evangelho de Cristo, ele precisa de se autonegar. Ele precisa tomar a sua cruz, né? Ele, todos os dias, ele tem que tomar a sua cruz. E tomar a cruz é simplesmente já cumprir a negação da sua própria vida. Jesus não veio para te dar riqueza, para te dar felicidade sentimental, para te dar posição de honra. A mensagem do Senhor Jesus é outra. Este outro evangelho, pregado segundo o pessoal fala teologia de prosperidade, não é teologia. Teologia tem fundamentação bíblica, é filosofia de prosperidade. Este outro evangelho que é pregado, ele não chama você a negar-se a si mesmo e muito menos a tomar a sua cruz. Palavras como a de Paulo, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, não são mais muito encontradas na boca daqueles que não são discípulos de Jesus. Um terceiro elemento que está aí presente é seguir, é ir atrás de Jesus. Várias religiões, várias filosofias até exigem sacrifício e autonegação, mas segundo preceitos e doutrinas de homens. Esta semana eu recebi um link de uma reportagem de uma membro de uma igreja, a coisa é pública, está no jornal, da Igreja Universal, que ela ganhou na justiça o direito de receber parte de muito do que ela doou. Ela chegou a vender um carro, né, que ainda estava financiado. Né, ela vendeu coisas que pertenciam à mãe. Né, é mais ou menos como um viciado em drogas, né, que vende as coisas que tem dentro de casa. Muita gente hoje está querendo servir a Jesus, mas não para poder ser discípulo de Jesus. Quer se autossatisfazer, quer alcançar benefícios, quer fazer um evangelho de troca. Mas não é este o ensino da palavra de Deus. A Bíblia nos chama a sermos discípulos de Jesus. E o discípulo de Jesus é alguém que nós precisamos aprender com ele. E eu quero olhar para a vida de Ananias e aprender com Ananias a ser discípulo de Cristo. E é por isso então que esta noite eu quero tratar a respeito de Deus quer que nós sejamos discípulos. E isso exige que nós
neguemos a nós mesmos, que nós tomemos a nossa cruz e que nós decidamos a sempre e em qualquer circunstância seguir Jesus. É óbvio que qualquer discípulo de Cristo tem que estar fundamentado nestes pilares. E é por isso então que eu olho para Ananias e eu imagino Ananias diante desse desafio: negar a ele mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ananias, ele está na cidade de Damasco e está ali certamente no momento de oração. Ele tem uma visão de Deus. Ele está num momento onde ele está tendo um relacionamento com Deus. E nesse momento ele tem uma visão. E nesta visão o Senhor o chama Ananias. Ananias. E ele prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Certamente Ananias já tinha ouvido na igreja uma palavra de alerta e de advertência, né? Para que os irmãos tomassem o máximo cuidado, para que os irmãos pudessem ter muita cautela. Afinal de contas, um soldado romano, Saulo de Tarso, estava ali com cartas dos principais sacerdotes, autorizado para prender e perseguir todos os cristãos de Jerusalém e da sua circunvizinhança. Se nós continuarmos lendo aqui, o próprio Ananias, ele vai alertar a respeito disso. Ele chega a dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho ouvido de muitos, né, a respeito deste homem. Tem muita gente que está falando deste homem, dos males que ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. Se você voltar aí na sua Bíblia, no capítulo de número 7 de Atos, você vai ver este mesmo Saulo autorizando e consentindo com a morte do diácono Estevão. E essa história estava percorrendo a igreja. E não foi só Estevão. Vários outros discípulos de Jesus foram presos, amarrados, maniqueados, apedrejados, mortos, com a autorização de Saulo. E agora Ananias está orando, tem uma visão da parte de Deus, e Deus fala para ele: Ananias, vá até um determinado lugar, e você vai falar para um soldado romano, você vai pregar para Saulo de Tarso. Qual que é a reação do discípulo? Como que essas informações vão ser processadas? Se Deus nos chamasse e nos dissesse: filho, eu quero que você vá até aonde está o Estado Islâmico, e lá o chefe é fulano, e você vai pregar para ele. Será que nós teríamos a mesma disposição? Com todas essas informações, o risco é muito grande, havia uma ameaça no ar. Mas o servo Ananias, ele certamente estava orando. Com todas essas informações, a igreja perseguida, certamente ele estava intercedendo, buscando de Deus: Senhor, protege a tua igreja, Senhor, que o Senhor possa abençoar os teus servos, Senhor, que o Senhor possa usar pessoas para pregar o evangelho. Meu Deus, diminui sobre nós essa perseguição. Ele estava certamente intercedendo. E de repente Deus lhe aparece numa visão e lhe ordena: vá à rua, que se chama direita, à casa de um homem chamado Judas. Eu não sei como que isso estava no coração de Ananias, mas eu fico pensando na ligação mais ou menos natural de Judas com o outro Judas. E Ananias olha e fala: peraí, Senhor, Saulo, na casa de Judas? É isso mesmo? Ir até lá, pregar para ele, procurar Saulo. Senhor, o senhor está sabendo que ele apedrejou Estevão? Eu estou aqui, evidentemente, elucubrando, né? Ananias é servo, ele é discípulo, né? Ele
tenta ainda argumentar com Deus: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito? Porém o Senhor lhe ordena: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. Percebam que Ananias sabia quem era Saulo e não se animou muito com a notícia, com a ordem de ter que ir lá e pregar. Tanto que ele argumenta. Mas quando Deus lhe ordena, ele confirma a ordem: vai, Ananias foi. E quando ele chega, quando ele entra na casa, ele entra e já coloca a mão, já chama Saulo de irmão. Saulo, irmão. Ele foi cumprir a sua missão. Ele foi lá para atender o chamado de Deus. Porque, meu querido, o discípulo de Deus, o discípulo que Deus quer que nós sejamos, ele é aquele que obedece. Deus quer que nós sejamos discípulos que obedecem, que não discutem, que estão dispostos até a apresentar a Deus as suas razões, mas que em última instância vai cumprir o seu chamado. Ananias foi um servo obediente. É o versículo de número 10. Disse-lhe o Senhor: vai, e ele foi. Não basta aprender a ouvir a voz de Deus. Não basta simplesmente saber qual é o mandato de Deus para a sua vida. É preciso estar disposto a obedecer. Ananias, mesmo correndo sérios riscos, ele se põe em obediência. Ele busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque ele cria que antes era mais importante obedecer do que simplesmente sacrificar. É isso que Deus tem buscado nos nossos dias. Servos, discípulos obedientes em qualquer circunstância. Mas Deus também quer que nós sejamos discípulos que percebam a vontade dEle. Que sejam capazes de perceber a vontade do Senhor até nos detalhes. Ananias, ele soube controlar as suas emoções. Em meio à visão, para discernir bem o que Deus estava mostrando e falando, ele percebeu nos mínimos detalhes o que Deus estava requerendo dele. Acompanha comigo o texto. Vai a uma rua, que se chama direita, a casa de um homem chamado Judas. Procura por Saulo de Tarso, porque Deus escolheu este homem para um serviço. E você vai achar este homem orando. Imponha sobre ele as mãos. Ore por ele. E assim ele vai recuperar a sua vista. E ele será cheio do Espírito Santo. Ananias, ele foi capaz de perceber, de entender a vontade de Deus. E por entender bem a vontade de Deus, até nos detalhes, não houve erro. Ele se dispõe a obedecer, ele vai, cumpre o chamado de Deus e deu tudo certo. Exatamente de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela é boa para Deus, perfeita para Deus e agradável para Deus. Os discípulos não estão querendo que a sua vontade, a sua própria vontade é que seja atendida. O discípulo, ele não está muito preocupado se vai ser agradável para ele. Eu tenho certeza que não foi agradável para Estevão as pedradas que ele tomou. Mas foi agradável para cumprir-se o propósito de Deus. Porque Saulo estava ali. E o testemunho de Estevão era ouvido por aquele que pouco depois também seria alcançado por este mesmo evangelho. Em nossos dias, nós vivemos diante de muitas missões especiais que Deus quer confiar a servos. Mas são poucos os servos que estão dispostos a atender o chamado. São poucos os servos que são capazes de perceber nos detalhes aquilo que Deus quer. E Deus quer que nós sejamos discípulos que creiam
no poder transformador do Evangelho. Ananias creu que Deus era poderoso para transformar a vida de Saulo. Tanto que ele creu que ele chega e já chama Saulo de irmão. Versículo 17. Saulo, irmão. Adelfos, salvo, Saulo, irmão, Deus me mandou aqui. Eu creio que Deus vai transformar a sua vida. Deus quer discípulos assim, que sejam capazes de pregar, de ministrar, crendo que Deus vai transformar o mais vil pecador em um santo. Parece que nós paramos de crer nisso. Essa semana eu tenho visto algumas postagens de cristãos na internet, e isso tem me entristecido. Primeiro, morreu Stephen Hawking. Eu vi alguns pastores até, crentes, pessoas que usam o nome evangélico, colocando lá, passou a vida não acreditando em Deus, e agora ele acredita certamente que Deus existe, porque ele está no inferno. Em que foi que isso ajudou qualquer pessoa? Em que foi que isso transformou alguém? Do fundo do meu coração, eu não sei como é que foram os últimos instantes de vida de Stephen Hawking. Eu sei que o Evangelho é poderoso o suficiente para transformá-lo se ele se arrependeu nos seus últimos momentos. Não cabe a mim julgar. Parece que nós desacreditamos que Deus salva pessoas. Houve agora essa barbárie, aquela vereadora assassinada no Rio de Janeiro, né? Fizeram do caixão da mulher palanque político para todo lado. Cristãos envolvidos. Alguns defendendo, outros atacando. Cadê a misericórdia em relação à família? Cadê o poder transformador do Evangelho? Quando acontecem essas coisas, às vezes alguma chacina, alguma coisa assim, há uma gana, há uma sede para que os homicidas, para que os culpados, para que os bandidos sejam lançados na cadeia e que a chave seja jogada fora. Mas a Bíblia fala que nós temos que visitar os presos. Deus quer discípulos que obedeçam, que percebam a vontade dEle, que creiam no poder transformador. Saulo foi transformado em apóstolo. Não é uma transformação de nome. Aqui é uma forma grega e uma forma latina, Saulo e Paulo. Mas de perseguidor da igreja, ele foi transformado no maior pregador da sua época. 25% das cartas do Novo Testamento foi ele que escreveu. Deus quer discípulos que creiam, Ananias creu. Discípulos que estejam dispostos a compartilhar bênçãos com outras pessoas. Deus não precisava ter colocado Saulo cego, nem ter enviado Ananias até lá para orar por ele, para que ele recuperasse a visão, para que ele fosse cheio do Espírito. Contudo, aprove ao Senhor usar o servo Ananias, o discípulo Ananias, para este serviço. Moisés repartiu a unção que estava sobre ele com os anciãos, para poder ajudar o povo de Israel, né? Eliseu, ele pediu porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias, e ele recebeu. Saulo recebeu a unção de Deus através da ministração de Ananias, do discípulo Ananias. Nós vamos ouvir falar muito daqui para frente de Saulo e Paulo. E Ananias parou. Não é porque ele não continuou sendo discípulo, é porque o ministério de Deus agora era com Saulo. Certamente Ananias continuou sendo discípulo.
e continuou sendo usado por Deus. Quantas pessoas, através da sua instrumentalidade, podem receber bênçãos através de você? Deus quer que nós sejamos discípulos, discípulos que sejam dispostos a obedecer, discípulos que estejam dispostos a perceber a vontade de Deus, discípulos que creiam no poder transformador de Deus, discípulos que compartilham bênçãos com outras pessoas. Deus quer que nós sejamos discípulos assim. Não é só para virmos e frequentarmos a igreja e nos assentarmos no banco da igreja. É sermos discípulos. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, falando com a classe aqui, eu falei a respeito de nós crescermos espiritualmente e buscarmos conhecer cada vez mais o Senhor e passarmos a usar das promessas que o Senhor nos dá. Os discípulos são aqueles que crescem. Conversão, meus queridos, é algo muito sério. Ser discípulo exige de nós compromisso sério com Cristo. Acompanhe comigo a leitura de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós precisamos ser os discípulos que obedecem. Aqui Jesus destaca dois aspectos deste compromisso: o batismo, para que nós possamos entrar em comunhão com Deus, e a obediência absoluta aos ensinamentos de Cristo. O discípulo é aquele que se compromete seriamente com Jesus. Que tipo de discípulo você tem sido? Como a sua vida cristã está? Diante das diversas necessidades que têm se apresentado diante de nós, qual tem sido a sua resposta? Qualquer pessoa que se diga salvo ou convertido, se ele não for de fato um discípulo, ele não encontrou essa pretensão de estar salvo ou de ter sido convertido nas Escrituras. Todo salvo, todo convertido é um discípulo. Ninguém é salvo se não for discípulo. Por isso, nós precisamos nos comprometer com Cristo, a obedecer, a buscarmos qual é a sua vontade, a crer no poder transformador do Evangelho, porque o Evangelho, e somente o Evangelho, é o poder para a salvação de todo aquele que crer. Então nós precisamos compartilhar as bênçãos com as outras pessoas. Ninguém tem estrelinha na testa para você saber se ele é ou não é um eleito de Deus. Mas você precisa pregar o Evangelho. Quando Ananias recebe de Deus esta missão, a de ir e pregar para Saulo, provavelmente ele tremeu. Ele tem ouvido muito a respeito da perseguição que ele fazia com a igreja. Certamente ele tremeu. Mas quando Deus reafirma, vá, porque este para mim é servo escolhido, ele obedece, percebe a vontade, crê no poder transformador e compartilha a bênção com Saulo. Se você é crente, salvo, convertido, você é discípulo. São termos que se referem à mesma pessoa, mas tem um sentido diferente. Crente é todo aquele que crê. Salvo é aquele que foi liberto da condenação do pecado. Convertido é aquele que mudou a sua atitude, que mudou a sua mentalidade. Discípulo é aquele que é seguidor, que é praticante do Evangelho. Não podemos ser meramente ouvintes, espectadores da palavra, mas precisamos ser operosos praticantes.
tem muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas elas não se dispõem a serem obedientes à palavra dele. Os verdadeiros discípulos, eles estão dispostos a apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele teve a sua mente transformada. É o que o apóstolo Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o chamado de Deus para nós. Para que nós possamos então imitarmos o caráter de Cristo. Para que nós possamos ser conhecidos como imitadores de Jesus. Cristãos, cópias legítimas de Cristo. Uma vez que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso mestre, então nós precisamos aprender das palavras e do exemplo dele. Um dos propósitos da vinda dele à terra é apresentado na primeira carta de Pedro. Nós estudamos isso aqui hoje, capítulo 2, verso 21 e 22. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Como discípulos, como imitadores de Cristo, nós temos que nos esforçarmos para desenvolver o caráter dele em nós. Por quê? Porque somos coparticipantes da natureza divina de Cristo. E assim, nós vamos procurar pensar como Jesus, a agir como Jesus, a sermos discípulos, imitadores daquilo que Jesus Cristo foi e é. Seremos obedientes à sua voz. Vamos discernir espiritualmente aquilo que Ele requer de nós, até nos detalhes. Vamos nos dispor a realizarmos a obra de Deus. Vamos separar tempo para repartir com os outros as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Se você quer verdadeiramente ser discípulo de Jesus, seja obediente. Obedeça à sua vontade, perceba a sua vontade e obedeça. Creia no poder transformador do Evangelho. Compartilhe aquilo que Deus tem te dado. Este é o nosso chamado, meus queridos. Quando o Charles estava falando aqui a respeito dos sonhos que nós temos para a igreja, nós estamos, como conselho, buscando diante de Deus, buscando do Senhor, para que as coisas possam acontecer. Nós temos uma estrutura para isso. Nós podemos fortalecer os nossos relacionamentos, melhorar esses relacionamentos, como discípulos de Cristo, amados do Senhor, chamados por Deus. Como é que você vai participar disso? Você precisa entender algumas coisas. Olha só, eu assumi o pastorado desta igreja este ano. Comecei em janeiro, dia 4 de janeiro. Agora, no próximo dia 4, vou completar 90 dias aqui. 90 dias como pastor da igreja. E aí, uma série de desafios são colocados. Quando foi confirmado o convite do conselho, eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus, e aí você começa a traçar planos, você começa a orar, você começa a fazer projetos. E aí quando você chega, como diz a Bíblia, né? O coração do homem pode fazer planos, a resposta certa venha dos lábios do Senhor. Tem muita coisa que eu ainda não consegui tirar do papel. Tem outras que já estão começando a se encaminhar. Porque a gente começa a perceber os desafios. Mas hoje, como pastor da igreja, eu estou precisando de discípulos comprometidos, que possam me auxiliar nesse ministério. Eu assumi uma igreja que tinha pelo menos 3 pessoas
2 pastores e um seminarista. Eu assumi sozinho, para fazer o que os 3 faziam. E ainda sou enxerido, fui me meter em resolver algumas questões administrativas, porque precisavam ser resolvidas. E aí o tempo vai embora, né? Algumas questões de contabilidade que não estavam sendo feitas como deviam fazer, né? E a gente vai... Mas eu não conheço a cidade, tem membros da igreja que eu não conheço ainda. Tem pessoas aqui que eu ainda não sei o nome. E eu preciso de discípulos que estejam dispostos a me auxiliar nesse ministério. Há enfermos da igreja que eu preciso de pessoas que falam assim: pastor, fulano está doente, não está vindo na igreja. O senhor já foi lá? Eu nem sei se fulano é da igreja. E você que é membro da igreja, você precisa olhar e falar: Senhor, eu quero ajudar o pastor. Eu quero fazer parte desse ministério. Essa semana eu sentei com a Ivanete e nós conversamos a respeito da recepção e integração das pessoas na igreja. Eu não consigo fazer. Eu, Henrique, não tenho como. Senão eu não tenho como estudar. Eu preciso de estudar. Eu tenho que pregar no domingo de manhã, dar uma escola dominical, prego na quarta-feira, prego domingo à noite, faço visita, sou pai e esposo. Se eu não tiver pessoas, por exemplo, nós temos as fichinhas dos visitantes. Quando tinha 3, um dos pastores ligava e ia fazer uma visita. Eu não dou conta. Porque se eu fizer isso, eu tenho que parar de estudar. E se eu parar de estudar, eu perdi meu ministério. A igreja não trouxe o pastor para ser aquele que vai ficar só de casa em casa. O meu principal ofício é estudar e ensinar a palavra. É o meu principal chamado, é o que eu mais faço. Por isso, eu estou falando essa noite sobre discípulos, porque eu preciso de gente, discípulos, que estejam dispostos a participar disso, da integração, da visitação. Eu preciso de pessoas, discípulos, que estejam dispostos, mais do que a ajudar o pastor, a obedecer o chamado de Deus, a fazer discípulos de todas as nações, a ser obediente, a perceber a vontade de Deus, a crer no poder transformador do Evangelho, a compartilhar do muito que o Senhor te tem dado. Por isso, a minha palavra esta noite é que você possa olhar para a vida de Ananias e falar: Senhor, eu também quero atender o teu chamado. Eu não sei como é que Deus trata isso no seu coração, mas eu sei que Deus trata com você diretamente. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nós lemos a tua palavra, Pai. E, ó Pai, sua igreja foi desafiada. E é por isso, ó Pai, que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor levante discípulos aqui, ó Pai. Pessoas dispostas a auxiliar em todas as lutas ministeriais que envolvem a igreja, Pai. É a igreja do Senhor, ó Pai. E é por isso que eu creio que o Senhor mesmo é quem vai tocar nas vidas, é o Senhor mesmo quem vai operar as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar como igreja a sermos mais eficientes, mais eficazes, a sermos mais bênção para a glória do teu próprio nome. Amém.